Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000 assinalados. Vamos orar a Deus. Pai querido, mais uma vez nesse dia estamos abrindo a Tua palavra para estudar, para meditar nela. E cremos, Senhor, que Tu tens uma mensagem viva para os nossos corações. Cremos, Senhor, que o texto que lemos pode, pelo Teu Espírito Santo, ter sentido e significado nas nossas vidas. Cremos, Senhor, que Tu podes aplicar a Tua palavra ao nosso dia a dia. E, Senhor, quando estamos lendo estas profecias, quando estamos lendo, Senhor, esta revelação que o Senhor traz a nós, Teus filhos, Te pedimos que o Senhor nos dirija e que esses momentos, Senhor, possam ser momentos em que o Senhor possa fazer cair a venda dos nossos olhos e possamos contemplar a Tua glória, contemplar a Tua majestade. Senhor Jesus, nós não somos dignos, e quero dizer publicamente que eu não sou digno. Quero dizer que sou pecador, Senhor, que tenho tantos defeitos, que não poderia sequer pregar a Tua palavra, se não for o precioso sangue do Teu Filho Jesus que nos purifica de todo pecado. E nessa hora, Senhor, nós Te pedimos que a Tua dignidade seja vista, que a Tua glória se manifeste, que o Senhor fale, que o Senhor dirija, que o Senhor toque os nossos corações. No nome de Jesus clamamos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estudamos até o capítulo 6. E no capítulo 6 vimos as profecias a respeito do princípio das dores. Um texto paralelo de Mateus 24. Fatos que estariam acontecendo no decorrer da história antes do dia do Senhor. Mas paramos ao se romper o 6º selo. O grande e terrível dia do juízo começa então a ser descrito, e com ele surge uma pergunta inquietante, que é o versículo 17 do capítulo 6. Porque é vindo o grande e terrível dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Esta é a pergunta que vai sendo feita no céu, à medida em que os selos estão sendo quebrados e está sendo revelado o plano de Deus, as coisas que estão acontecendo e que estarão acontecendo no final dos tempos. E então a pergunta do céu é esta: quem poderá subsistir? E o capítulo 7 é a resposta desta pergunta. O capítulo 7 é quando Deus eterno vai mostrando a nós quem vai poder subsistir diante de todas as coisas que estão sendo reveladas e continuarão sendo reveladas a respeito do dia do Senhor. E Ele então nos mostra o grande amor e proteção de Deus que está sendo derramado a favor do seu povo. Capítulo 7
representam a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus por mim, por você, por esta humanidade, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mensagem do capítulo 7. E ele então tem como objetivo mostrar-nos esse grande amor e como esse amor está permeando a igreja do presente, a igreja que está no meio de uma batalha, a igreja que é o exército de Deus aqui na terra, e aí poderíamos dizer a igreja militante hoje. E depois então vem uma segunda visão, que vamos estar estudando à noite, nos versículos 9 a 17, que vai falar desta mesma igreja com relação ao amor de Deus, mas agora a igreja triunfante, a igreja que é vista no céu. Na primeira parte, nos versículos de 1 a 8, nós vamos ver esta igreja que Deus ama, esse povo que Deus quer salvar, esse povo que Deus está redimindo, que sou eu, que é você, aqui na terra. E o que é que Deus está fazendo a nosso favor? E depois então vamos ver esta mesma igreja no céu, na presença do Senhor, e a glória eterna da igreja que triunfa com Cristo. Essa então seria a estrutura do capítulo 7. E eu gostaria então de começar nessa manhã falando sobre o amor de Deus revelado à igreja militante, à igreja que está numa batalha aqui na terra. A primeira coisa que surpreende, à medida que vamos lendo o capítulo 7, é que o julgamento será detido até que o povo de Deus seja selado. E essa é a primeira expressão desse grande amor de Deus por nós. Nós estávamos lendo o capítulo 6 e cada um dos selos estavam sendo abertos. Inclusive o 6º selo foi aberto. E o significado de cada um desses selos já estava sendo revelado e já fora revelado. No entanto, Deus, no seu grande amor pelo seu povo, por aquelas pessoas que pertencem a todas as tribos, línguas, nações, povos, que ouvindo a sua palavra, creem, e outros que ainda crerão no seu nome, ele está impedindo o cumprimento do 6º selo. O 6º selo falava do final do mundo, falava do dia do Senhor, daquele dia quando um grande abalo aconteceria na estrutura dessa terra. E vai dizer o versículo 12 do capítulo 6, e vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram. E aí vai dizendo até o final desse capítulo 6, as coisas terríveis do dia do Senhor, o dia em que Deus vai julgar essa terra. O selo já foi aberto, a vontade de Deus foi revelada, mas entra o capítulo 7, e aí vem o amor de Deus. Grita um anjo lá do céu, mandado por Deus, que 4 anjos do Senhor estivessem segurando os ventos da destruição e os ventos do julgamento, até que o povo de Deus fosse selado. O selo já se abriu, o decreto de Deus foi dado, porém o Senhor está impedindo que estas coisas aconteçam agora. Sabe o que é isso? Isso é misericórdia. Deus sabe que tem que julgar toda a terra. Deus sabe que um dia todo homem, toda mulher, de todo o tempo, de toda a época, de todos os momentos da história, de todos os povos, de todas as culturas, terão de ser julgados. Deus sabe que esta terra e todo o seu sistema político, econômico, social, de todas as suas injustiças, terá de ser julgada. Porém o Senhor está dizendo: aguardem, segurem os ventos da destruição,
Segurem todas estas coisas, porque eu quero derramar do meu amor sobre essa terra. Eu quero dar a última oportunidade sobre essa terra. Eu quero que este povo que aí está possa ouvir a palavra de Deus e possa crer no meu nome. E este é o tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos. Desde o dia em que Jesus chegou ao céu, ressuscitado e glorificado, Ele tomou das mãos do Pai, porque o Pai lhe entregou o livro da história. E Ele tem toda a autoridade de abrir esse livro, e Ele já abriu cada um desses selos. E esses selos já foram revelados a nós o que eles significam. Mas eles ainda não se cumpriram na sua totalidade, porque Deus, na sua misericórdia, está impedindo, está segurando e está proibindo que os ventos da destruição venham sobre a terra. Veja só o que o versículo 3 disse: e dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Esse é o tempo em que Deus está aguardando a volta dos seus filhos perdidos, dos seus filhos cansados, dos seus filhos desesperados que estão no meio desta terra. É tempo que, em meio a esta batalha titânica contra as forças demoníacas, isso já está ocorrendo, mas apesar disso, estes ventos de destruição e do juízo estão sendo detidos pelos anjos do Senhor. A grande tribulação prometida na palavra de Deus, que um dia vai acontecer, ainda não chegou, ainda que tenha sido revelada. O anticristo ainda não foi manifesto, ainda que a Bíblia nos diga que ele virá. Ainda que a palavra de Deus nos diga que vai haver um tempo na história em que haverá uma grande perseguição dos filhos de Deus e muitos serão martirizados, esse será o tempo da grande tribulação. Mas apesar de todas estas coisas, apesar desta guerra espiritual que existe hoje nos nossos dias, estas coisas piores ainda não aconteceram, porque o Senhor está detendo. Abra sua Bíblia agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12, e você vai entender o que a palavra de Deus está falando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12. O apóstolo Paulo, explicando sobre estas coisas, ele nos diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Ele está falando da grande tribulação, ele está falando do fim dos tempos, ele está falando do sexto selo e do sétimo selo. Mas ele diz, olha, isso não vai acontecer sem que duas coisas aconteçam primeiro. Primeiro, uma grande apostasia aconteça na cristandade. E isso eu acredito que nós já estamos vivendo. Por quê? Existem no mundo 1,8 bilhão de cristãos e são considerados 1,3 bilhão cristãos nominais, pessoas que têm uma tradição cristã, mas que realmente não passaram por uma conversão espiritual. Existem na terra apenas 500 milhões de pessoas comprometidas com Jesus verdadeiramente. Isso é uma grande apostasia. 1/3 dos que se chamam cristãos não estão comprometidos com o Senhor Jesus. Mas o homem do pecado, o homem da iniquidade ainda não foi revelado. Diz a Bíblia, este homem do pecado é o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Diz a palavra de Deus que vai se levantar um homem, segundo a eficácia, segundo a operação do diabo, que vai conquistar e que vai seduzir o mundo, e que as pessoas vão ver como um grande líder espiritual e um grande líder político, e que as pessoas chegarão a adorá-lo. Mas isso será debaixo da eficácia de Satanás. Diz ainda a palavra de Deus,
Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O mistério da iniquidade, o poder do mal já está operando nessa terra. A batalha espiritual já existe. Você vive essa batalha. Nós falamos sobre isso há 2 domingos atrás. Nós somos o exército de Deus, alguns são só intendentes. Deus está chamando um povo para uma batalha. Isso está acontecendo. Mas neste tempo, Deus está detendo a manifestação plena do mal e a revelação do filho da iniquidade, esse emissário do diabo nesse mundo, que vai promover desgraça nesse mundo, e que Deus vai julgar esse mundo por causa disto e por causa dos pecados. E nós estamos vendo agora em Apocalipse 7 quem é que está detendo. Sabe quem é que está detendo? O Deus eterno, que colocou os seus anjos, impedindo que os demônios tenham toda a autoridade sobre esta terra. Você pode entender o que é que Deus está fazendo? Pode entender? E você pode entender para que Deus está fazendo isso? Ele está fazendo isso para que eu pudesse ter a oportunidade de ser salvo. Ele está fazendo isso para que você pudesse ter oportunidade de salvação. Ele está fazendo isso para que nesse tempo da misericórdia e da graça de Deus, o mundo pudesse ter mais uma oportunidade. E então os anjos do Senhor estão ali segurando. Mas olha só o que Tessalonicenses vai dizer. Ele vai nos dizer o seguinte: e a esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que creram, os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou detendo todas estas forças com os meus anjos, mas vai chegar um dia em que eu vou dizer: anjos, saiam daí. E quando chegar a 5ª trombeta, quando nós estudarmos no capítulo 8, vai ser a hora em que Deus vai liberar. E então toda a terra vai ser envolvida por esses demônios. E sabe por que que Deus vai permitir isso? Porque por causa da incredulidade e dureza do coração dos homens, que vivem, mesmo no tempo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, rejeitando a verdade de Deus e buscando livremente a injustiça, o pecado, e abandonando aquilo que Deus tem, então Deus vai dar o que eles querem. O Senhor está oferecendo salvação, libertação e transformação, entregou o seu Filho bendito para a remissão dos nossos pecados, entregou o seu Espírito Santo, nós vamos ver daqui a pouco isso, para que nós pudéssemos viver no melhor de todos os tempos da história da humanidade, um tempo em que Deus vivo se manifesta. Mas os homens têm rejeitado, e até muitos que se dizem cristãos têm rejeitado, e têm amado mais as trevas do que a luz. E o Senhor um dia vai dizer, então, experimentem as trevas. É sinal de juízo. É isso que vocês querem? Então fiquem com isso. Eu quero dizer a você uma coisa. Hoje é o tempo da oportunidade de Deus. Ele
Deus Todo-Poderoso está aguardando você. Hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo de perdão. Hoje é o tempo em que Deus quer derramar a sua graça. Hoje é o tempo da pregação. É hoje o tempo. A Bíblia diz que nós devemos fazer o trabalho do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se poderá mais trabalhar. Meus irmãos, é isso que Apocalipse 7 está nos dizendo. É tão difícil às vezes como pregador transmitir o que a gente sente, mas eu gostaria de passar para vocês o que eu sinto. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei apaixonado pelo meu Deus, em saber que o juízo já foi decretado, mas o Senhor colocou os seus anjos dizendo: não, aguardem, esperem, porque eu quero ver o Pascoal aceitando Jesus como Salvador e eu quero colocar o meu selo sobre a vida dele. E você pode colocar o teu nome aí. O Senhor Jesus está dizendo: espera, não julgue o mundo ainda, porque você, Pedro, você, João, você, Antônio, você, Maria, você, qual é o seu nome? Eu quero resgatar a tua vida. Segurem, coloquem os anjos aí, amarrem todas estas coisas, porque eu quero abençoar este povo. A segunda coisa do amor de Deus revelado à igreja, uma igreja que está no mundo e que conta com um Deus Todo-Poderoso que impede a total invasão das hostes demoníacas nesta terra. Os anjos do Senhor estão detendo a destruição desta terra. Há uma segunda coisa do amor de Deus aqui. Para que eles estão segurando? Para que o povo de Deus seja o quê? O que é que diz a Bíblia? Salvo. Versículo 3 diz que eles vão ser selados, não é isso? Que Deus vai colocar o seu selo na fronte do seu povo. Esta é a figura. Esta é uma outra manifestação do amor imensurável de Deus pela sua igreja. O seu sentido, a ideia que esse selar tem para nós na palavra de Deus. A ideia do texto é que o povo de Deus está recebendo nos dias de hoje, desde a vinda de Jesus até a sua volta, uma marca feita pelo ferro de marcar de Deus, que aquele anjo carrega nas suas mãos. É isso que diz o versículo 3. Ele vai vindo com esse ferro de marcar e vai colocar a sua marca. É uma ilustração, é um símbolo. Esse ferro de marcar era usado em alguns casos. Era usado para marcar a propriedade do gado, como até hoje se faz, se marcava com um ferro de marcar, que aquele gado pertencia a alguém. Mas se usava também alguma coisa parecida com isso para tatuar os escravos com a marca do seu dono. Se usava também esse tipo de selo para marcar os soldados do Império Romano. Eles eram marcados como soldados romanos. E muitos deles que cuidavam do imperador, eles tinham um sinal de consagração à divindade. Eles eram então chamados a milícia sagrada do imperador. E o Senhor Jesus então pega esse símbolo, que aquelas pessoas daquele tempo podiam entender muito bem o que é que significava esse selo. E ele então estava dizendo: eu estou marcando o meu povo. E esse era um sinal de posse. E esse era um sinal de proteção. E quando nós lemos o capítulo 8, estudamos o capítulo 8, você vai perceber que mesmo quando os demônios todos forem soltos nesta terra, eles não têm autoridade, eles não têm poder sobre aqueles que foram selados. Esta é a grande bênção, essa é a grande alegria. Porque o selo do Senhor é aquele que nos garante, o nosso coração está protegido, a nossa vida está protegida, porque nós estamos na palma da mão do Todo-Poderoso Deus, e ninguém pode nos arrancar dali.
E ainda que todas as hostes do mal tentem nos cercar, elas não podem nos tocar, porque o Senhor Jesus colocou do seu selo sobre os seus servos. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer em 1 João 5,18, que sobre aqueles que foram selados pelo Senhor Jesus, o maligno não tem autoridade de tocá-los. Essa é a bênção. Essa é a misericórdia de Deus derramada sobre a sua igreja. Sabe o que Deus está fazendo? E essa é uma das belezas da vida cristã. Sabe o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida, nos dias de hoje? Ele está selando o seu povo com o Espírito Santo dele. E todos quantos têm buscado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, têm sido selados pelo Espírito Santo da promessa. É isso que diz Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Sabe o que é que Paulo está nos dizendo? A maior bênção que aconteceu na sua conversão não foi que você se converteu a uma doutrina, não foi que você se converteu a uma igreja, A, B, C ou D, não foi que você se converteu, quem sabe, a uma filosofia, mas agora você está vivendo uma experiência de poder. Oh, que coisa bendita! Porque no dia em que você convidou, ouviu a palavra do Evangelho, é isso que diz a palavra, você ouviu a palavra, o Evangelho da salvação, e creu, então sabe o que é que o Senhor fez? Ele foi lá no seu coração, e colocou uma marca, e colocou um selo, e sabe qual foi a marca que ele colocou? O Espírito Santo de Deus. Esta mesma marca do Apocalipse 7. E você passou a ser possessão exclusiva do Senhor. E você passou a ser guardado pelo Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero dizer que às vezes nós não levamos a sério o selo de Deus. Há tanta coisa que às vezes nós não compreendemos. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? É que nós estamos vivendo numa época prometida, porque o selo do Espírito é aquele que foi prometido. E Joel vai nos dizer a respeito disso, a palavra de Deus vai nos falar sobre isso. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós estamos vivendo na época mais preciosa. Eu quero dizer para você que você está vivendo na época privilegiada, porque é a época em que esta promessa está sendo cumprida. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, vai dizer no versículo 18, essas mesmas palavras de Joel, e vai dizer: hoje isto está sendo cumprido. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado sobre a igreja, e nós vivemos na era em que Deus sela o seu povo com o seu Espírito Santo, em que Deus mesmo habita os nossos corações, em que Ele é a marca da nossa vida. Jesus mesmo prometeu, antes de deixar esse mundo, Ele disse aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas trarei sobre vós outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, que do Pai está sendo enviado.
Estas são as promessas da palavra de Deus, promessas do Velho Testamento e do Novo Testamento, e este é o tempo em que nós estamos vivendo. Mas sabe o que às vezes entristece o nosso coração? É que apesar de Deus estar derramando a sua graça, apesar de nós não estarmos sozinhos no meio desta batalha espiritual, apesar de nós não estarmos desprotegidos diante do maligno, apesar de Deus não limitar o seu poder para derramar sobre o seu povo, para que ele realize a sua obra, às vezes nós estamos tão acanhados, tão entristecidos, tão amedrontados e não estamos tomando posse da graça de Deus. Meus queridos irmãos, nós vivemos num tempo em que muita gente tem medo da batalha espiritual. Eu quero dizer para você, você não precisa ter medo, você precisa usar as armas de Deus. Não precisa ter medo, porque o Espírito Santo é aquele que sela o teu coração. Alguns anos atrás, converteu-se uma senhora ligada profundamente com a Umbanda. Ela estava num processo de conversão, estava começando a estudar a palavra de Deus, começou a frequentar a igreja. E aquela senhora então começou a querer mais de Deus, da palavra de Deus. Mas toda a sua família começou então a persegui-la. E toda a sua família começou então a fazer os despachos de macumba. E eu me lembro que numa quinta-feira à noite, não precisava disso, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa dela, eu acordei à noite, de madrugada, devia ser umas 2 horas da manhã, e eu levantei e senti no meu coração o dever de repreender demônios, e eu não sabia porquê, e eu repreendi então toda a opressão de Satanás e toda a obra que Satanás estivesse realizando ali, e dormi, virei do lado e dormi. No domingo pela manhã, aquela senhora estava à porta da igreja, foi a primeira pessoa a chegar. Eu cheguei mais cedo, e aquela pessoa estava tremendo, ela estava desesperada, e ela disse: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. E naquela hora deu um clique na minha cabeça, eu disse: eu sei o que aconteceu. Quinta-feira, mais ou menos 2 horas da manhã, a sua família fez um despacho para me matar. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus me mostrou, eu já repreendi, e esses demônios estão voltando. E aquela mulher disse: como o senhor sabe? Porque o Senhor está fazendo essa obra. E naquela noite veio toda a família, todos desesperados, porque eu tinha dito que os demônios estavam voltando, eles estavam morrendo de medo. E ali pudemos pregar a palavra de Deus para toda aquela família. Meus irmãos, esse é o selo do Espírito Santo. O povo de Deus não precisa ter medo, mas ele precisa usar as armas do Espírito. Você sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós somos o grande exército de Deus, e Deus colocou nas nossas mãos as armas mais poderosas do mundo. Agora eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Mas muitos não têm munição para pôr nas armas. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que nos sela com o seu Espírito Santo é aquele que nos ordena a buscar uma vida cheia do Espírito. O mesmo Deus que nos garante proteção e vida eterna é aquele que está dizendo ao seu povo: povo, isso aqui não é uma brincadeira, é uma batalha. O meu exército celestial está lá segurando todas as forças do mal, mas eu quero que o meu exército na terra cumpra a missão de proclamar o Evangelho, cumpra a missão de libertar os cativos do diabo, a mesma missão que Jesus tinha. Se você ler lá Lucas capítulo 4, você vai entender a missão da igreja. É proclamar o Evangelho do reino, é anunciar liberdade aos cativos, é restaurar a vista aos cegos, é anunciar que esse é o tempo da misericórdia de Deus.
Então nós às vezes estamos lá nos nossos cantinhos dando graças a Deus porque fomos selados e temos que dar graças a Deus pelo selo, mas devemos entender que Deus está derramando do Espírito Santo sobre toda a carne, e não está derramando com medida, meus irmãos. Ele quer derramar em profusão, para que esse povo seja um povo santo, um povo ardoroso, um povo que o busque, um povo que fale, que realize as coisas de Deus. Sabe qual é a grande diferença entre o tempo que nós vivemos hoje e os outros tempos da história? É que a vida cristã não é apenas doutrina, não é apenas costume. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos falando de um Deus poderoso que está derramando graça e poder sobre a sua igreja. Mas, meus irmãos, às vezes nós estamos sendo como aquelas virgens da parábola que Jesus contou. Jesus disse que haviam 10 virgens, e as 10 estavam esperando o noivo. Não é isso? As 10 estavam esperando o noivo. Todas elas estavam esperando o noivo. Mas algumas tinham azeite. Outras lhes faltava o suficiente azeite. Todas tinham azeite, mas nem todas tinham o suficiente. E esta é a história da igreja. Todas nós recebemos o selo do Espírito, mas nem todos nós estamos sendo azeitados, deixando que o Senhor preencha e transborde a nossa vida com a sua graça. E nós estamos amarrados, e tantos de nós estamos presos na hora mais preciosa da história da humanidade, a hora em que Deus está derramando poder e graça sobre a sua igreja. Eu quero dizer para os irmãos que esse é o tempo em que Deus quer derramar a sua graça. Mas a palavra de Deus nos diz que quem tem sede é que pode beber. E nós vivemos no tempo em que a igreja está acomodada. Eu ouvi um pregador alguns anos atrás ilustrar isso de uma maneira interessante. Ele disse que Deus preparou um banquete e colocou sobre a mesa as iguarias mais preciosas e mais saborosas. E Ele convidou o seu povo a sentar na mesa e tomar posse e comer e beber das suas iguarias especiais. Mas ele dizia, ilustrando isso, é que muitos, ainda que tivessem o direito, ainda que tivessem a autoridade de sentar na mesa e comer de tudo quanto Deus já havia preparado, ficavam debaixo da mesa, esperando cair migalhas. E na vida do Espírito, há muitos crentes que sempre estão debaixo da mesa. Qual foi a última vez que Deus usou a sua vida com poder? Qual foi a última vez que o Espírito Santo chacoalhou a sua vida? Qual foi a última vez que você percebeu a graça de Deus fluindo através de você? Alguns vão dizer com alegria, hoje, pastor, a hora que eu levantei e orei, eu senti o Espírito Santo de Deus envolvendo a minha vida e transbordando. Mas alguns vão ter que fazer uma força muito grande para lembrar. Sabe por quê? Porque não estão sentados na mesa do banquete. E alguém vai me perguntar, pastor, mas como é que a gente faz isso? Eu quero dizer para os irmãos que não existem métodos fenomenais. As coisas que eu vou dizer são tão simples. São aquelas que você sabe. Sabe como é que a gente bota munição nessas armas poderosas que Deus deu? Quando eu aprendo a orar. E lá no meu quarto eu busco a presença do Senhor.
É só isso, porque a fonte de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia é o Deus vivo e poderoso. Não é o pastor, não é a igreja, não é o método, não é a oração poderosa que você vê no jornal. É Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é o doador do Espírito, Ele que derrama graça, é Ele que transborda a nossa vida. Mas busca o teu Senhor. E quando você estiver buscando o Senhor com toda a sua alma, Deus começa a derramar graça, poder, sabedoria, misericórdia, dons. É assim. Busca o Senhor, busca o conhecimento de Deus na palavra, e pega essa palavra e aplica para a tua vida, e você vai ver riqueza de Deus. É busca da confissão, porque tantas vezes nós temos que colocar a nossa sujeira diante do altar de Deus, e essa hora é a hora em que o Espírito nos toca. Isso pode ser 1 hora da manhã, 2, 3, 4, pode ser de manhã ou de tarde, mas a hora que o Espírito toca, eu tenho que dizer: Senhor, eu sou esse homem que o Senhor está mostrando, pecador, que preciso da Tua misericórdia, eu não sou digno. E então nós estamos esvaziando os nossos vasos da nossa sujeira, para que Deus derrame o seu óleo, que transborda. É a busca da entrega incondicional, quando eu posso dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a busca do serviço no poder sobrenatural de Deus. Meu irmão, Deus tem poder para derramar, e Ele quer abençoar suas mãos. E quando as suas mãos são abençoadas, você pode servir ao Senhor de uma maneira diferente. É a busca do Senhor. Agora a pergunta que eu tenho para você é: você o tem buscado assim? Será que você consegue entender o tempo da história que você está vivendo? O tempo em que Deus está segurando todas as coisas por tua causa, por minha causa, e o tempo em que Deus está se derramando sobre aqueles que invocam o seu nome. É promessa dele, e Ele vai derramar graça e poder sobre a tua vida. Mas busca o teu Senhor. Você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Alguns que dizem não e se conformam com isso. Sabe o que a palavra quer? Que nós não nos conformemos, e que nós digamos: Senhor, eu quero, eu preciso, eu me ofereço, age na minha vida, Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esse é o tempo em que Deus está nos preparando para os dias que virão. Esse é o tempo em que nós precisamos desse preparo de poder e graça, e que precisamos desse preparo para transmitir isso aos nossos filhos. Porque está chegando a noite. Quando chegar a noite não vai ser possível trabalhar mais. Esse é o tempo em que nós precisamos ter Jesus plenamente no nosso coração. Não é mais tempo, eu quero só dizer para os irmãos: esse número de 144 mil é um símbolo. Não quer dizer que serão 144 mil salvos. Os números na Bíblia sempre são simbólicos. Os anos são simbólicos. 2 anos e meio, 3 anos e meio, você sabe que são símbolos. 144 mil é um múltiplo de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é um número perfeito da religiosidade. 12 vezes 12 vezes 1000, significando uma multidão incontável. Esse aqui é o símbolo da igreja completa. Uma igreja onde não falta ninguém, porque todos quantos foram selados estão lá e ninguém pode arrebatá-los da mão do Senhor. Esse é o símbolo. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. Agora, pensa nesse tempo. E pensa na tua vida. Esse é o tempo da riqueza. Eu não estou falando de dinheiro, mas eu estou falando da graça. Esse é o tempo do poder.
Eu não estou falando de política, mas eu estou falando de Jesus vivo dentro do nosso coração. Esse é o tempo dos milagres de Deus. Sabe por quê? Porque o demônio também faz milagres. E Deus mostra a sua glória. Esse é o tempo onde Deus quer encher os seus filhos com o Espírito Santo. Mas com tristeza eu tenho que dizer que esse é o tempo em que muitos da igreja têm vivido uma vida tão pobre, tão vazia, tão sem poder, tão sem fé, tão sem esperança. Não porque a mão de Deus esteja encolhida, mas é porque a nossa não está levantada para dizer: Senhor, segura na minha mão, porque eu quero isso para a minha vida. Não porque a mão de Deus não queira derramar graça, mas porque estamos ocupados demais para chegar no trono da graça e estar ali e receber dali a efusão do Espírito sobre a nossa vida. Não que não tenhamos o selo do Espírito Santo, temos, mas não sabemos como deixar esse Espírito Santo transformar a nossa vida. Como é que está o teu coração? Nós vamos cantar aquele corinho: há um doce Espírito aqui. E nós vamos terminar esse culto cantando esse corinho. Mas eu queria que você olhasse para o seu coração. Eu queria que você olhasse para o seu coração. Deus tem me dado um sentimento e uma visão. O sentimento e a visão é de que Deus está nos preparando para 2 anos que vem à frente. O ano da semeadura e o ano da colheita. Agora eu tenho certeza que o ano da semeadura e da colheita só poderão ser realizados, e nós só poderemos ver centenas de pessoas e milhares de pessoas se convertendo, se esta for uma igreja que tenha um povo cheio do Espírito Santo. Isso eu creio, porque Deus só trabalha derramando graça. Agora você está nesse povo, Deus quer agir na tua vida. Só os instrumentos agora tocando, nós vamos orar ao Senhor. Podem tocar suavemente agora. Há um doce Espírito aqui. Eu creio. Sabe por quê? Porque essa é a promessa do Senhor Jesus. Há um doce Espírito selando o coração de todos quantos creem no nome do Senhor Jesus e o invocam como Salvador e Senhor das suas vidas. Mas eu sei que agora o Espírito Santo está derramando constrangimento. E essa é uma hora em que o Espírito Santo está mostrando os valores trocados. Sabe por quê? Está faltando poder e graça, porque os valores estão trocados. Porque você está buscando outras coisas. Sua busca não é do poder, da plenitude do Espírito. Sabe por quê? Porque tem pecados que tem amarrado, que tem colocado diante de você barreiras para que o Senhor derrame graça e misericórdia. E agora o Senhor está convocando o seu povo agora a buscá-lo de todo o coração, a buscá-lo de toda a alma, a confessar o vazio, a frieza, e derramar-se e pedir: Senhor, enche-me com teu Espírito, porque eu não quero ver, Senhor, esse tempo da tua misericórdia, esse tempo do teu poder, esse tempo do derramar do Senhor sobre a igreja passar e eu ficar apenas assistindo do lado de fora. Eu quero, Senhor, receber de ti misericórdia, graça e poder. E eu convoco aqui em nome de Jesus todos quantos nesta manhã o Espírito Santo constrange a confessar os seus pecados e a dizer ao Senhor: eu quero te buscar. A Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Não é isso que a palavra de Deus diz? Bata na porta da esperança. Não é do Silvio Santos não, sabe? É de Jesus Cristo. Bate na porta da graça. É isso que o Senhor está falando. Sabe o que a palavra de Deus diz? Olha, vocês sabem dar bons presentes aos seus filhos.
quanto mais o meu Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo, se lhe o pedirem. Derramar, mas derramar graça, mas derramar abundantemente. É isso do que o Senhor está falando. O apóstolo Paulo disse a uma das igrejas a quem ele pregou, se não me engano, aos Gálatas: não fui com persuasão de palavras, mas no poder do Espírito. É assim que Deus quer fazer. E eu convoco agora aqueles servos de Deus a quem o Espírito está chamando, que está constrangendo, a levantarem-se do seu lugar agora, virem aqui à frente, numa atitude de busca. Senhor Jesus, estamos na tua presença. Estou confessando a ti. Estou confessando a ti, Senhor. Mas eu quero buscar, Senhor, de ti. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Há povo de Deus aqui, pode levantar agora do seu lugar. Vem agora em nome do Senhor Jesus. Vem, onde você estiver, pode vir agora em nome do Senhor Jesus. É o povo que se apresenta e diz: Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero confessar a você que eu não tenho poder, não tenho o que lhe dar, mas eu posso lhe dizer o que o Senhor Jesus tem para dar hoje. Ele quem tem a resposta da sua oração. Aqui a resposta do Senhor. Povo de Deus, onde estiver agora, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Pode sair, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos cantar esse hino que está sendo tocado. E o povo de Deus pode levantar-se agora, em nome de Jesus, e se apresentar diante dele agora. Espírito, louve ao Senhor. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Podem vir para cá, mais para cá. Isso, venha para cá. Espírito, enche a minha. O Senhor está te chamando, vem agora, em nome de Jesus. Pode vir. De ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Agora nós vamos orar. Pode continuar tocando, né? E o povo que quiser cantar aí no seu lugar pode cantar. Mas eu quero dizer, ó, você que está ouvindo a voz do Espírito, que o Senhor está falando com você, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esvaziar o coração. Sabia? Aí você vai confessar. O que é que está na tua vida que está impedindo essa comunhão? Às vezes tem orgulho, às vezes tem medo, às vezes tem compromissos que a gente firma com pessoas, com coisas. Às vezes tem atitudes, você sabe. E agora nós vamos pedir que o Senhor quebre todo orgulho e que nós possamos nos quedar diante do Senhor. Então agora é hora de oração. Vocês vão orar, porque essa oração ninguém pode fazer por vocês. Essa é a oração da alma, onde a gente abre e diz: Senhor, o que tem de errado aqui dentro? Diz: Senhor, eu quero me esvaziar para que o Senhor possa me encher.
da tua glória. E nós vamos cantar a igreja bem suave, Espírito, enche a minha vida. E o povo que está aqui vai orar. A oração da confissão, da entrega. Abra o coração, fala o que está aí dentro da sua alma, fala mesmo. O povo de Deus vai estar cantando e intercedendo agora. Bem baixinho. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Segunda parte dessa oração. Você já confessou? Então agora você vai dizer para Deus que não é do teu jeito. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer ensinar como Deus tem que agir na nossa vida. Olha, Senhor, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo, o Senhor tem que fazer aquilo outro. E o Senhor diz assim: você quer que eu derrame do meu Espírito sobre a tua vida? Então aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está disposto a dizer: Senhor Jesus, eu quero colocar os meus modelos, que eles estão aqui na minha cabeça, de lado, e dizer: Senhor, do jeito que o Senhor quiser, eu estou me colocando no teu altar. Pode fazer isso agora? Crê no que eu estou falando? Então agora ore ao Senhor, diga isso: Senhor Jesus, eu quero colocar de lado os meus modelos, os meus jeitos, o que eu imagino, o que eu penso, e quero dizer: Senhor Jesus, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, para que seja do teu jeito, da tua maneira, do jeito que o Senhor planejou, do jeito que o Senhor idealizou, do jeito que o Senhor quer, porque eu quero ser teu e estar exclusivamente na tua mão. Quero me abrir, Senhor, para ti, do teu jeito. Pode falar isso? Quem concorda, diga amém. Agora então nós vamos pedir que o Senhor derrame a plenitude do Espírito. Você já tem um selo. Isso é a promessa de Deus. E ninguém vai mudar a promessa do Senhor. Nós vamos pedir que agora Ele inunde. Oremos ao Senhor. Pai querido, está aqui o teu povo, Senhor. Senhor, nós estamos aqui inconformados, porque o Senhor mesmo nos disse que deveríamos ser inconformados com este mundo, que nós deveríamos ser inconformados, Senhor, com as coisas que nos cercam, porque o Senhor quer colocar em nós uma nova visão, uma nova maneira de ser. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, e eu quero declarar publicamente, Senhor, que eu não tenho nada de mim para oferecer para essas pessoas. Que, Senhor, não há nada, porque eu sou pecador, porque eu sou falho, porque eu preciso ser cheio do Espírito. Mas, Senhor, a Tua palavra nos promete que nós podemos bater, que a porta iria ser aberta, que nós poderíamos pedir e que o Senhor derramaria do Teu Espírito em profusão. Que nós poderíamos chegar até o Teu trono de graça sem os nossos modelos e dizer: Senhor, derrama sobre nós a Tua graça. E é isso, Senhor, que eu, junto com esses irmãos que estamos aqui, Senhor, à frente, estamos dizendo:
Senhor Jesus, nós não queremos nos conformar com a nossa própria vida espiritual, porque sabemos que Tu és infinito, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és aquele que tem o poder nos céus e na terra. E nessa hora nós clamamos: Senhor Jesus, enche-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-nos, Senhor. Nós não queremos comer apenas as migalhas da mesa, Senhor, porque o Senhor nos convidou para o banquete, e nós queremos sentar na mesa do banquete, não do nosso jeito, não como eu imagino, Senhor, mas do Teu jeito. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, derrama agora, Senhor, do Teu Espírito Santo, e inunda o meu coração, e inunda o coração dos meus irmãos, e inunda, Senhor, a vida desta igreja, e abre, Senhor, os nossos olhos, e abre, Senhor, a nossa mente para enxergar como o Senhor enxerga. Oh Pai, esse é um milagre que ninguém aqui pode fabricar. E se não houver, Senhor, um derramar do Teu poder, Senhor, nós vamos sair daqui vazios, porque não há homem que possa fazer isso. Mas, Senhor, nós cremos na Tua promessa, e nesta hora nós estamos Te pedindo com toda, Senhor, com toda a nossa alma, enche-nos do Teu Espírito Santo. Que nesta hora, Senhor, Tu estejas visitando a cada um destes corações, começar do meu, Senhor, e transborda, Senhor, com a Tua graça, e transborda, Senhor, com a Tua misericórdia. Sabemos, Senhor, que Tu nos deu as armas mais poderosas, mas nós precisamos da munição do Teu poder para essas armas, e nós Te pedimos, Senhor, derrama. E, Senhor, à medida que esses Teus filhos forem voltando aos seus lares, que eles possam, Senhor, perceber a atuação poderosa do Senhor. E quando eles dobrarem os seus joelhos lá para orarem nos seus quartos, que eles possam perceber a presença de Jesus Cristo, Salvador nosso. E quando, Senhor, eles falarem do Teu amor com ousadia, que o Senhor comprove a mensagem que eles estão anunciando com as Tuas manifestações. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti e Te pedimos: derrama da Tua graça sobre nós, em Teu nome, no Teu nome, Senhor Jesus, pedimos, porque só o Senhor pode doar estas coisas, e nós queremos Te buscar, e nós queremos Te buscar, e queremos continuar Te buscando, porque a Tua fonte, Senhor, é infinita. Oh Senhor, derrama a Tua graça, em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Amém. Vocês podem voltar ao seu lugar, mas continuem buscando aquele que é o doador, Jesus. Amém? Amém?